Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui junto com o Felipe Fabre, zootecnista, mestre, e a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do boi e perspectiva, não é? Mas eu vou fazer o contrário com você. Começa falando do Carrefour. Bom, vamos lá então, tudo certo, pessoal? Lá todos estão nos acompanhando. Foi, no jargão popular, uma grande presepada do presidente CEO do Carrefour Global. Uma medida muito mais protecionista na nossa visão, algo tentando defender os interesses locais em função de toda a crise conjuntural que eles estão passando com os agricultores franceses e para tentar colocar, olha, gente, não, vamos proteger o que é nosso, vamos tentar trabalhar com aquilo que é nosso. Ele me deu uma declaração, ele nos deu, né, uma declaração infeliz com relação à questão do Mercosul, a aquisição de carne aqui do mercado brasileiro. Isso ressoou também depois, houveram deputados franceses falando de lixo no prato dos franceses, enfim, foi uma fala infeliz que gerou um estímulo na cadeia de produção de carne bovina aqui no Brasil. A BIEC se posicionou, as indústrias se posicionaram também, houve relação, o governo se posicionou, então houve uma mobilização. Veio depois aquela nota protocolar com relação à fala, mas houve, num primeiro momento, um estímulo negativo com relação à produção aqui no Brasil, com efeitos ao Carrefour local. E não tinha nada a ver com a onda e acabou pagando o pato, né? Mas foi algo que, na nossa visão, não chegou a interferir no mercado. A França representa muito pouco em termos de volume comprado de carne bovina brasileira, acho que não chega a 1% da nossa exportação em volume, então não é um mercado que teria o porquê de estar trabalhando, fazendo algo nesse sentido. Na verdade, como todo bom capitalista selvagem, ele declarou que não compra o que ele já não compra. Exato. Ele já não compra carne do Mercosul. O problema é que ele falou que a gente produz de maneira errada, que a gente destrói a natureza, que a gente emite muito carbono, toda esse rosário, essa ladainha, sem nenhuma base científica, não é? Então, se ele não quiser comprar, não precisa comprar, mas não precisa também dizer que nós somos incompetentes, porque nós não somos, né? E com relação à competência, quem precisa de subsídios para produzir são os franceses. Aqui a gente perereca todos os dias, porque não existe ajuda de maneira nenhuma. A gente ganha dinheiro de acordo com a nossa capacidade de produzir e, naturalmente, como todo agricultor de clima tropical, a gente sabe que se não cuidar do solo, da planta, do bem-estar animal, a gente não produz nada. Então, a gente já produz isso bem. Outra coisa que ele meteu o pau é que a gente não faz a economia circular, né? A agricultura regenerativa. Só dizer para ele que a gente faz isso desde a colonização, tá? E hoje em dia com mais intensidade ainda, porque a gente recicla, faz compostagem do esterco bovino, do esterco de frango, do esterco de suíno, Aproveitamento de palhadas também, enfim. produz gás para gerar energia para aquecer essas granjas, ou seja, naturalmente ele sabe de tudo isso, mas ele foi, como o Fábio é muito educado, ele foi infeliz, mas na verdade ele foi um grande sacana, tá? E o estrago foi grande. E agora, o que é de se lamentar é a resposta protocolar, que não diz nada, não reconhece a safadeza, não é? Mas esse sujeito certamente, como relações públicas, é nota zero para ele, uma bela porcaria. Mas de qualquer maneira, passou, né? Porque, enfim, o comércio é mais forte do que qualquer ideologia. E como é que está o mercado de boi? Vamos lá. Vamos lá, só para complementar, o pessoal lá na França acho que está precisando assistir um pouquinho mais, acompanhar um pouco mais o Circuito Cria e também o Confina Brasil, para ver o que a gente tem feito com maestria e de bom com relação à atividade pecuária no Brasil, né? Porque para falar é muito fácil, mas pô, a gente tem hoje em dados, em informações, em imagens, aquilo de melhor que a produção brasileira tem feito nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas vamos falar de coisa boa agora, né? É que o Brasil está crescendo, é um processo lento e agora a gente incomoda. Evidentemente que toda proteína de origem animal no Brasil bagunça o coreto da União Europeia e também a nossa proteína de origem vegetal. Quando não é a França
tendo chilique, a Irlanda tendo chilique. Então eles vão revezando, né? Para nunca falar que é a União Europeia, mas é claro que eles representam a União Europeia e é claro que essa declaração dele traduz o pensamento do governo francês também, tá? Bom, vamos lá. Bom, o mercado em novembro, gente, estamos gravando no finalzinho do mês, foi um mercado em ascensão ainda, mercado firme, comprador. O arroba do boi em São Paulo subiu 11% no acumulado do mês, saindo de R$ 320 para R$ 355 por arroba agora nesse encerramento. O detalhe, hein? A 350, 355 não é preço recorde, a gente já teve esse preço no passado. Isso. Ali em meados de junho de 2022, comecinho de 2022, chegamos, se não me engano, a R$ 360 por arroba no mercado em São Paulo. Houve relatos de negócios pontuais nesse preço, mas não se sustentaram e não viraram baliza de mercado. Então, referência hoje operando nessa faixa de 350 a 355, com dificuldade agora em registrar novas altas e até no repasse com relação à carne. E o grande ponto que fica é o que vem para dezembro e o que motivou essa movimentação de alta. Primeiro ponto, a gente está em um ano bem ofertado. Olhando para os 3 trimestres que nós tivemos anteriores a esse último em que estamos, o Brasil teve abate recorde em todos. Foi no primeiro trimestre, segundo trimestre e agora no terceiro trimestre, até setembro, de julho a setembro, abatemos 10,3 milhões de cabeças de gado nesse período. Maior volume para um único trimestre. Então, o mercado em 2024 deve ter um abate recorde. Com isso, se a gente for fazer uma comparação com 2023, agosto, setembro, a arroba do boi chegou às profundezas do inferno, uma brincadeira que a gente tratou aqui na Scott até, R$ 200 por arroba em São Paulo, e esse ano o comportamento foi outro, mesmo com uma oferta muito maior. O que explica isso então? Demanda. Muito provavelmente, certamente, se a oferta foi grande, a demanda é quem acabou sustentando essa movimentação de alta, deu fôlego para que a arroba do boi conseguisse registrar esses movimentos desde a virada aí de agosto praticamente para cá, com semanas consecutivas de alta. Então, demanda, quando a gente olha pontos de atenção para os próximos meses, para o mês de dezembro, a demanda vai ser um deles. Primeiro, demanda externa muito boa esse ano, a gente já tem comentado aqui de recorde de exportação em 2024, antes do fim do ano. Vai ser um recorde, né? Vai ser recorde, já é recorde antes mesmo de a gente acabar o 2024, com os dados de outubro a gente exportou 2,1 milhões de toneladas de carne bovina in natura. No ano de 2023 foram 2 milhões no acumulado do ano, era o ano recorde, então já superamos e com os dados de novembro o ritmo ele vem muito forte ainda. 180 mil toneladas exportadas até a quarta semana, 36% mais do que no ano passado, só que o preço vinha sendo uma dificuldade por parte da indústria e esse é um ponto que a gente tem de positivo nesse mês de novembro até agora. Aparentemente, os vendedores brasileiros estão conseguindo, pouco a pouco, repassar essa alta da arroba do boi para carne para exportação. Se a gente teve uma média de preços de 4,5 mil dólares por tonelada exportada de carne bovina in natura, em novembro a média está em 4.800 dólares. Então, com o dólar a R$ 6 depois das falas dessa semana, existe um estímulo à exportação se manter firme, pelo menos em curto prazo, ou menos em dezembro. E nós estamos falando só de carne in natura. Se a gente pega todo o conjunto de exportação, miúdos, essas coisas todas, a carne congelada, a coisa vai embora, né? Exatamente. Então a gente tem que levar em consideração que aqui é só carne in natura. Tem outros produtos no meio da cesta que também são comercializados. E aí, em tonelada equivalente carcaça, também o recorde já foi superado. Mas olhar para a carne in natura é importante porque dá um direcionamento também muito bom com relação à carne bovina. E exportação, pegando o gancho já até da fala, ela não representa 100% do mercado. Claro que nos últimos meses a fatia da exportação tem chego mais próximo de 40% a 45% do volume total de carne produzida dentro dos meses. Então, pegando ali o que se produziu, o que se exportou, a exportação está tendo um peso maior, mas o mercado interno ainda é o nosso principal comprador. E até setembro, aparentemente, nós tivemos um bom desempenho para o mercado interno. Por quê? A renda per capita do brasileiro, segundo dados do IBGE, ela aumentou nesse ano. Ela esteve maior e com um desemprego menor. Desemprego hoje próximo dos 6%, menor patamar desde 2012. Então, houve um estímulo por parte do mercado interno pensando em poder aquisitivo e pensando na carne bovina, ela também chegou mais em conta no varejo até setembro.
Até setembro houve uma redução de preços. E a gente tem outro fator positivo que o desemprego caiu. A gente tem ainda uma faixa, acho que é de 5, 6% da população economicamente ativa desempregada, mas é um dos menores índices de desemprego. Isso também ajuda no consumo de carne, tá? Em tese é mais ou menos isso. É claro que hoje a gente tem outras demandas para o dinheiro que sobra no mercado, tem jogos na internet, tem um monte de coisa aí que é uma novidade, né? Mas tem uma notícia boa, já que ele falou do anúncio do ministro da Fazenda, né? Se passar no Congresso a isenção aumentar, né, até R$ 5.000 não recolhe imposto de renda na fonte, então deve sobrar mais dinheiro na mão do consumidor, e isso deve virar maior consumo de alimento, tá? Para vocês terem uma ideia, se isso passar, somente 15%, toda a base, o recolhimento de imposto sobre renda de salarial, fica concentrado em 15% da população, tá? Quer dizer, essa é uma boa notícia para o consumo de alimentos. Só pensando em alimento, é isso que você me falou, né? É isso, e um ponto importante também aqui, porque pode ser algo positivo, olhando aí para o cenário. Se aprovado, deve vigorar a partir de 2026. E nas perspectivas que nós temos de mercado nesse momento, em 2026 o boi gordo, o mercado do boi gordo deve estar em fase de alta, deve estar em um processo de retenção de matrizes. Ou seja, o preço da carne naturalmente já deve estar menos acessível lá em 2026, e isso seria um estímulo a possíveis repasses ao longo da cadeia de uma matéria-prima, de um boi gordo, talvez acima dos R$ 400, que é o que todo mundo se pergunta, vai chegar, enfim. Não fala essas coisas. É aquilo, futurologia não dá, né? Mas só para sintetizar, há um estímulo a consumo numa fase potencial de alta dentro do ciclo pecuário de preços lá em 2026. Bom, gente, só lembrando que essas informações de mercado, elas valem para hoje. O mercado está muito volátil, né? O preço tem subido. O que a gente assistiu nessa entre-safra foi preço subindo ou preço estável, mas nenhuma notícia de queda de preço, tá? Agora, chegando em dezembro, talvez a coisa continue firme, né? Apesar de a gente ter algumas informações aí de alguns frigoríficos querendo decretar férias coletivas, mas certamente em janeiro, em função das férias escolares, etc., o consumo de carne cai, tá? Então a gente já precisa se preparar para essas possibilidades. Vai acontecer? Não sei, mas a gente tem que considerar o lado bom e o lado ruim do mercado para se prevenir e tomar a melhor medida possível. Mais alguma coisa? É só para fechar, na B3, o pessoal, até os agentes especuladores, levando em consideração isso que o Scott acabou de falar, a respeito da perspectiva de uma maior dificuldade de repasse de preços às carnes agora no final do ano para o consumidor brasileiro, a gente viu na B3 uma liquidação muito grande com relação aos contratos ontem, no dia 28/11, quase 5%, 5 a 6% de queda nos contratos a partir de dezembro. Se a gente pegar a referência no dia 25/11, a referência para dezembro de 24 havia fechado em R$ 354,20 para a arroba do boi gordo na B3 para o contrato de dezembro, e ontem R$ 317,75. Então foram quase 17, R$ 27 aqui de movimentação para baixo, quase R$ 30 num dia, e isso reverberou nos contratos para os meses adiante também. Até maio o comportamento foi de queda em todos os contratos futuros para os próximos meses, com o mercado mais precavido com relação aí já a essa expectativa de, talvez o repasse não consiga chegar ao consumidor na intensidade que se está esperando. Houve uma execução de lucro também muito grande por parte dos especuladores ontem, então a posição vendida ganhou força, ganhou corpo ontem, tá? E isso, na nossa visão, é um comportamento que, não na intensidade que ocorreu, pode sim vir a refletir no mercado físico do boi em dezembro, em janeiro, com a expectativa de uma demanda talvez mais comedida. E quem que talvez venha para compensar? Oferta. Como que o pecuarista vai se comportar na entrega de boiadas, com a chuva tendo colaborado nos últimos 2 meses, como que essa entrega de boiadas passa a vir a partir de janeiro e fevereiro, para aí sim a gente ter um direcionamento mais concreto. Bom, então teve uma realização de lucro. A gente só precisa lembrar que a liquidez na bolsa na B3 é pequena, pouca gente
Tem um cachorro aqui aflito. Pouca gente mexendo na bolsa, não é? E o que eles estão percebendo? Puxa, acabou todo o período de seca, acabou o período de incêndio, agora entra o pasto com vigor total em janeiro, pode ser que o preço caia, o cara fala, bom, já vou realizar porque eu estou com um preço bom, 350, 355, tá? Mas precisa acompanhar, viu, gente? Mas são indicadores que indicam uma certa mudança de comportamento. É isso. Era isso aí, gente, era isso aí. Bom, gente, muito obrigado, uma boa saúde, bons negócios para todos e até a próxima sexta-feira. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço.